como é bom render graças ao Senhor. Vamos ficar em pé, irmãos, e vamos ler todos juntos o Salmo 92, versículos 1 e 2. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua benignidade e à noite a tua fidelidade. Ainda em pé, o irmão Paulo estará então regendo o hino do HCC número 1. Só tu és Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste o céu e a terra. Ó, vinde adorar. Nosso que está nos céus, muito obrigado por essa semana, pelas bênçãos alcançadas, por tantas oportunidades que o Senhor tem nos dado de testemunhar do teu grande amor. Muito obrigado porque o Senhor tem dado saúde a todos os nossos irmãos e também tem colocado em nossos corações esta alegria de poder virmos na tua casa alegres e entoarmos hinos de louvor a ti. Ser com este culto, com todas as partes, principalmente, Pai, com a parte do pastor, que sabemos que é uma maneira que tu estarás falando aos nossos corações. Como também tem falado, Senhor Deus, através das letras, dos hinos e de outras partes da tua palavra, que estão sendo sempre transmitidas deste púlpito. Muito obrigada pelos louvores de ontem, por aquelas entrevistas, por tudo aquilo que aprendemos ainda no dia de ontem à noite com nossa juventude. Obrigado por cada vida, Senhor, que esteve aqui e pelos testemunhos que ouvimos. E ser com as demais partes, Senhor Deus, da escola dominical, os professores, dando a unção do teu Santo Espírito para cada um deles. Perdoa, Senhor, nossas faltas e dirija, Senhor, todos aqueles que ainda estão chegando para se apressarem, para juntos estarmos aqui te prestando este culto. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem assentar e ainda vamos ler, assentados mesmo, o Salmo 33, verso 18 a 20. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua benignidade, para os livrar da morte e para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo.
Salmo 33, 18 a 20. Mais uma vez, estaremos entoando o hino para o recolhimento dos nossos dízimos e ofertas. O irmão Paulo. Timóteo que viesse agradecer pelas ofertas e os dízimos. Oremos. Senhor Deus, obrigado por esta manhã de domingo. Obrigado, Senhor Deus, pela pátria brasileira que ontem fez mais um aniversário em meio a tanta dúvida, confusão e problemas. Mas nós aqui continuamos reunidos com liberdade, dada logo depois, Senhor Deus, que as forças do mal foram sendo vencidas pelo Evangelho. Te agradecemos porque em 2013 ainda temos a liberdade completa. Liberdade que não tem em muitos países hoje. E esses irmãos, Senhor Deus, que conseguimos levantar em tempo hábil, virmos para a igreja te adorar. E os irmãos que contribuíram, Senhor, e os que vão contribuir à noite. Abençoa esses irmãos, Senhor Deus. Tu sabes o trabalho deles, o labor, o fervor, a vontade, Senhor Deus, de te servir também com os bens. Te agradecemos pelos empregos que tens dado a pessoas. Senhor Deus, alguns ainda não têm emprego, ou pelo menos não têm emprego fixo. Abençoa esses irmãos, abre as portas, Senhor, dá que eles confiem
Deus, e não desanimem sobre a questão do emprego. Te agradecemos pelo que vamos ouvir, pelo que já ouvimos, pelo culto, pela mensagem do pastor, pelas lições da escola dominical, enfim, por tudo que nós aprendemos e que te louvaremos e te serviremos, que seja de coração aberto, Senhor Deus, sem hipocrisia, Senhor Deus, que haja harmonia na igreja, paz, aproveitar esses momentos de liberdade para pregarmos o Evangelho, não só domingo, Senhor Deus, mas aonde estivermos durante a semana. Cada um está no seu lugar, um está no metrô, outro no avião, outro no táxi, outro a pé, mas que sejamos uma luz, um perfume, uma carta aberta para todas as pessoas, enquanto estivermos nesse mundo. E quando partirmos dele, Senhor Deus, aí já estaremos contigo para sempre. Lá não será pregado o Evangelho, que o Evangelho será vivido em plena comunhão com Jesus. Prepara-nos também para essa hora. Em nome de Jesus mesmo. Amém. Amém. Obrigada. Conforme o irmão Timóteo acabou de orar sim, e muito pela nossa pátria. Porque ontem eu não viajei, não saí, e fiquei o dia inteiro acompanhando realmente a situação do nosso Brasil, para tudo quanto foi estado, confusão, e isso é muito triste para nós brasileiros. E como crentes no Senhor Jesus, precisamos colocar mais, e eu vou confessar, muitas vezes eu esqueço de orar pelos meus políticos, né? A gente acaba esquecendo, é tanta coisa para orar, tantos irmãos enfermos, e outros que vão operar, como foi o caso daquela criancinha, né? Temos notícia? Notícia que saiu da UTI, da cirurgia, estava na UTI, mas estava bem. Então, aquela criancinha que precisou fazer uma cirurgia na moleira, né? Então, a gente vê todo tipo de enfermidades, de operações. Então, a gente às vezes esquece de orar pelos os nossos governantes. E a Bíblia diz, né? Bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Então, nós como servos de Deus, precisamos estar mais atentos. Eu vou precisar ficar me policiando mais, para ver se todo dia eu consigo lembrar dos políticos, orar, porque nós estamos vendo que o número, assim, entre aspas, evangélico está crescendo. Mas eu não sei se o número de orações também tem crescido nesse item, né? Que são os que nos governam. Então, irmãos, vamos clamar a Deus para que coloque, né, pessoas nos lugares certos, pessoas sábias, pessoas que temam a Deus. E depois o pastor, então, vai dar os avisos, mas, mais uma vez, nós vamos falar juntos, bem bonito, esse Colossenses 3, 16 a 17, assentados mesmos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Que texto maravilhoso, Colossenses 3, 16 a 17. Anote aí na vossa Bíblia, se não está grifado, porque realmente convém que leiamos muito esse versículo para estarmos aconselhando, ensinando uns aos outros. E aqui ele está pedindo para fazer tudo isso com sabedoria. Vamos pedir a Deus mais sabedoria. E eu tenho certeza que Ele estará nos dando. Domingo passado, nós tínhamos um solo pela irmã Rosalina, mas ela estava 2 semanas viajando na casa da filha. Hoje ela está conosco e ela
vai trazer o som. Acredito que não será solo, né? Será o irmão Célio com elas? Para dar uma forcinha, né, Rosalina? Obrigada. Irmãos, principalmente agora eu quero agradecer a Deus por estar aqui e tentar cantar, porque eu estive muito mal, estive muito rouca, mas a minha alegria, eu já falei, que é orar, louvar, engrandecer o nome do Senhor. É isso que eu quero fazer agora, em nome de Jesus. Meu Pai celeste, vivo
Graças a Deus, irmãos. Estamos felizes por estarmos juntos mais uma vez. Deus tem falado aos nossos corações de muitas maneiras. E quando eu escuto a opinião dos irmãos, seja na oração, numa conversa, de como Deus tem falado de todas essas maneiras, então isso traz muita alegria ao meu coração, sabendo que todos nós estamos engajados no mesmo propósito, de seguir a Cristo, de conhecer a sua palavra, de pregar a sua palavra e também de viver a sua palavra. É uma grande bênção. Uma das maneiras que Deus também tem tratado muitas vidas é através desse curso, que começa bem cedinho. Então, quando a gente chega aqui, já tem alguns carros aí na frente, já tem uma turma reunida, elas já estão em atividade. Então, uma coisa muito boa que é esse curso Mulheres Moderadas. E eu queria chamar a Marli para vir aqui à frente e dar o testemunho um pouquinho do que Deus está fazendo, né? Assim, porque a gente não pode estar lá, né? Então, o que está acontecendo lá? Então, eu pedi que ela viesse falar um pouquinho da sua experiência, daquilo que ela tem vivido, para a gente conhecer o que elas estão vivendo lá. Bom dia, igreja, paz do Senhor. Esse curso, a primeira vez que eu ouvi a Ana Cláudia falar aqui na frente da igreja, eu não me interessei. Aí na segunda vez que ela fez a chamada, convidando as pessoas, eu falei assim, eu vou, vamos ver o que é, né? Mas na verdade eu achei que mulheres moderadas era uma outra coisa. Olha, deve ser moderação no tratamento com a família, no tratamento com os irmãos da igreja, enfim, um tratamento pessoal. E aí, quando eu cheguei aqui, que eu vi que se tratava de um livro, que era um curso que também mexia com hábitos alimentares. Eu falei, que legal, vou juntar o útil ao agradável, porque realmente eu queria também fazer um regime. Só que aí, estudando o livro, é totalmente diferente. Tem a ver com alimentação, mas o alimento principal desse livro é a Bíblia, é Deus, é a palavra de Deus. Porque com ele você lê mais a palavra e você se transforma espiritualmente. Você vê o quanto você precisa de Deus. Então, eu estou aprendendo com esse livro como nunca. Assim, eu tenho 53 anos e 53 anos de igreja, mas sou bem sincera. É a primeira vez que assim eu me engajo num estudo, e um estudo que está me fazendo muito, mas muito bem mesmo, tanto espiritualmente como fisicamente, mas mais espiritualmente. Porque você realmente tem a convicção de que você depende de Deus e que você realmente precisa estar mais na presença do Senhor. Eu nunca tinha feito um jejum assim, de horas. Eu fazia jejum assim, às vezes, não vou comer isso, não vou comer aquilo. Mas assim, a proposta desse livro é de você realmente se dobrar diante da presença do Senhor. É você crescer espiritualmente. Então, eu agradeço a Ana, primeiramente a Deus, e a Ana, que esse curso está sendo muito, mas muito bom para a minha vida, e acredito que está sendo muito bom na vida das mulheres que estão fazendo esse curso. Gostaria que outras mulheres fizessem esse curso, porque realmente vale a pena. Que bom. Graças a Deus. Obrigado, mãe. Deus te abençoe. Amém. Vou aproveitar então e fazer uma propaganda. Se você quiser conhecer, quiser entrar num grupo e fazer esse curso, vou pedir que você deixe o seu nome para Ana Cláudia ou para Eleia. A Eleia, dá um tchauzinho aí, Eleia, está ali. A Ana Cláudia está perdida em algum lugar por aí, que eu a vi passando para lá e para cá. Mas vocês podem procurar para que no próximo curso você entre e faça parte. Eu sei que Deus tem feito muitas coisas e a gente está muito preocupado justamente que a palavra de Deus fique no seu coração, que ela seja a fonte do seu dia a dia, da sua mensagem, das suas decisões, dos seus valores. E sei que Deus pode abençoar muito a sua vida, a sua família, quando ela estiver no seu coração. Nós estamos também na campanha pela família, não só de oração, mas de trabalhar pela família. Então, onde nós nos comprometemos com Deus, de que aquilo que estiver ao nosso alcance, que Ele use as nossas vidas para fazermos. Então, corações abertos diante de Deus para que isso aconteça.
Nós estamos então colocando os nomes das pessoas por quem estamos orando, para quem estamos agindo, e algumas coisas estão acontecendo. Nós também vamos comprar um livro e vamos deixar com os irmãos sobre evangelismo em família, para que a gente possa aproveitar ainda esse tempo e tratar as nossas vidas e o nosso testemunho, para que de todas as formas as pessoas tenham contato com a palavra de Deus através das nossas vidas. E nós vamos ver que a palavra de Deus, quando ela impacta a gente de verdade e nos leva a uma transformação, as pessoas se incomodam. Eu ouvi a oração do Timóteo, e ele é um testemunho das perseguições que acontecem principalmente nos países onde o evangelho não pode ser pregado. Mas tem uma coisa especial: quando alguém numa situação dessas, ela começa a ouvir a palavra de Deus e ela se arrepende então dos seus pecados, tem um encontro com Cristo, é uma transformação muito verdadeira, porque ela sabe dos riscos, das perseguições que vão vir, ela sabe do problema que é. Então quando ela vai ao encontro de Deus, ela vai de toda a sua alma, todo o seu coração, ela não tem dúvida, ela não está lá para fazer uma experiência e colocar a vida dela em risco para ver se vai dar certo, né? Então nós sabemos que ela busca intensamente a Deus. Mas nós estamos num outro tipo de situação nessa atualidade, principalmente aqui no Brasil, em que, na verdade, as perseguições não acontecem porque não se pode pregar o Evangelho, mas a perseguição acontece porque aqueles que querem viver realmente o Evangelho são considerados pessoas muito fanáticas, muito caxias, né, como se diz, são consideradas pessoas que estão indo num outro caminho, e não exatamente o caminho da modernidade ou da contemporaneidade. E nós temos esse desafio, irmãos, de vivermos a palavra de Deus na nossa cultura hoje, na nossa realidade hoje, e aplicar a palavra de Deus a partir da nossa vida para ser um testemunho para as pessoas. O nosso confronto hoje é um pouco diferente desses países. Eu não sei até quando o nosso país vai permitir essa liberdade religiosa, mas o nosso conflito hoje é diferente, porque você fala, você crê em Deus, e a pessoa diz sim. Você crê em Jesus, ela diz sim. Você está salvo, ela diz sim. Você tem convicção dos seus pecados e se arrependeu dos seus pecados. Ele falou assim, não preciso me arrepender, porque muita coisa que se diz que é pecado na verdade não é. E aí vai para um entendimento, mas Deus está comigo, e aí a partir daí que a coisa começa a se complicar um pouco mais. Então as pessoas têm uma visão um pouco deturpada, e para elas estão plenamente na vontade de Deus, Deus está com elas. Mas quando nós somos confrontados pela palavra, como o testemunho da Marli, ainda hoje, apesar do que aprendemos e do que nós já sabemos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, vemos que ainda há muita coisa para ser feita. Nós ainda precisamos crescer muito, precisamos experimentar muita vida de Deus na nossa vida. E esse é o desafio para a igreja evangélica brasileira, que tem se corrompido e ido a partir dos seus interesses, e o que tem se cumprido das Escrituras, na verdade, é aquilo que Timóteo já estava dizendo, que as pessoas vão procurar mestres para si, que falem os seus interesses. Então, eles estão se satisfazendo nos seus interesses. E o nosso desafio, então, é ver essas perseguições, que eles vão dizer, mas essa igreja é melhor que ela não fale contra essas coisas. Essa igreja fala muito do pecado, essa igreja fala muito em arrependimento, em se entregar para Cristo. E talvez nós passemos a ser perseguidos por isso. Quando nós falamos, mas não é esse o evangelho de Cristo, as pessoas vão dizer, não, você está dizendo errado, e elas vão contra as nossas vidas. E quando você disser, nós não podemos mentir, nós precisamos buscar a Deus, nós precisamos ler mais a palavra de Deus, as pessoas vão dizer assim, não, você está errado, não é esse o caminho. E elas vão caçoar das nossas vidas, elas vão dizer que nós estamos errados, e vão contra a nossa vida, contra a nossa igreja. E eu queria lembrar um texto do começo da igreja que está no livro de Atos. E esse começo da igreja mostra um pouco dessa perseguição, por causa da cultura que havia, uma cultura religiosa, ali em Jerusalém, do povo judeu, e Cristo está vindo com
algo diferente com a sua autoridade, e eles estão sendo desafiados a seguir a autoridade de Cristo, e eles não querem seguir a autoridade de Cristo. Eles estão dizendo: nós temos a nossa fé, nós temos o nosso jeito de ser, de fazer, nós queremos assim. E por isso, então, a igreja foi perseguida, por isso eles foram desafiados a continuar a pregar com todas as lutas que tiveram. E eu quero ler esse texto. Eu vou pedir hoje a ajuda de 3 voluntários. E eu vou tomar a liberdade de escolher os voluntários. Eu queria pedir a alguns participantes. Eu queria pedir para o Gustavo. Gustavo, por favor, venha aqui me ajudar a ler esse texto de Atos capítulo 4. Eu vou pedir para o Paulo. Por favor, Paulo, vem cá, para você me ajudar a ler também. Cada um lê 10 versículos de Atos capítulo 4. E eu tinha visto alguém, agora me fugiu. Mateus, isso, eu tinha pensado. Por favor, Mateus. E aí eu vou pedir a ajuda de vocês. Cada um lê 10 versículos e o último lê 11, porque nós vamos até o 31. Então, de 1 a 10, de 11 a 20 e de 21 a 31. Nós vamos ler até, então, o versículo 31. Talvez cada um tenha uma versão, não é problema. Cada um de nós também tem uma versão. Nós vamos acompanhando o texto bíblico. Preste atenção nessa história e na sequência dos fatos que aconteceram, então. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogado acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser alvos. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhasse ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera.
pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo que os seus chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizestes os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falastes pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão, os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Ok, Paulo, obrigado. Vou pedir para o Mateus continuar a nossa leitura. Por favor, Mateus. Até o 31. Quase, hein? De fato, Herodes, Pônico, Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que teu poder e a tua vontade haviam decidido e antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e a realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Amém. Graças a Deus. Obrigado, irmãos. Obrigado pela ajuda aí. É bom, a gente começa a ler e não quer parar mais, né, Paulo? É assim mesmo. E depois a gente quer saber o final e a gente para. E aí, por que não continuou? É para você continuar em casa, se animar a ler o texto bíblico, vale a pena. Nós estamos na campanha da leitura bíblica, né? A leitura de toda a Escritura Sagrada. Eu queria que você acompanhasse comigo 4 situações que nós estamos vendo nesse texto bíblico sobre o posicionamento da igreja. Neste comecinho de toda essa perseguição, tudo estava acontecendo. O primeiro fato que acontece é a perseguição que a gente percebe. Eles estavam pregando e houve uma perseguição. Eles foram presos, esses discípulos foram presos e ficaram pelo menos um dia presos e depois foram levados até as autoridades, inclusive o sumo sacerdote, o antigo, o novo, os dois estavam ali, e outros líderes citados aqui, João, Alexandre, que a Bíblia não cita quem eles são, mas são citados os nomes das autoridades que estavam lá, junto com os escribas, e ali eles estavam diante dessas autoridades para responderem sobre o que estava acontecendo. Se você reparar um pouquinho antes, a gente não leu, mas você percebe que Pedro estava contando sobre Jesus Cristo, contando que esse Jesus veio, ele veio porque o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, a referência que os judeus têm então, o Deus glorificou o seu servo Jesus, e esse Jesus estava ali no meio deles, e esse Jesus foi traído por eles. E esse Jesus, então, havia sido crucificado, e depois de ter sido crucificado, ressuscitou. E na hora que Pedro fala da ressurreição de Jesus, eles param tudo e falam: opa, peraí, isso aí está errado. Aí seguram Pedro e levam Pedro preso por causa da palavra ressurreição. Principalmente os judeus que frequentavam o templo, que trabalhavam no templo, que tinham as obrigações, eles eram da linhagem do grupo denominacional, podemos dizer assim, dos saduceus, que não criam na ressurreição. Por não crerem na ressurreição, a palavra estava indo interessante até agora, mas quando falaram em ressurreição, então eles não gostaram muito, seguraram Pedro e os prenderam. Prenderam esses discípulos que estavam pregando a palavra de Deus. O que eu queria que você notasse, então, aqui além da perseguição, foi uma perseguição sem muito objetivo. Não é uma perseguição porque
eles estavam fazendo alguma coisa errada. Eles não estavam pregando, incitando contra os líderes, nem contra o governo. Não era uma perseguição que tinha uma causa muito justa, mas foi uma perseguição. E Pedro estava falando, e aquelas coisas que estavam sendo citadas, eu tenho certeza que eles ficaram intimidados com aquilo. E com certeza ficava no coração deles que eles não queriam mais ouvir aquelas coisas. Pedro falava em arrependimento, Pedro falava em Cristo Jesus, e aquilo não estava interessando a eles. E eles precisavam de algum ponto onde, com certeza, todas as outras pessoas os apoiariam. Então, na hora que chegou na questão da ressurreição, apesar de não serem o maior grupo dos judeus, que o maior grupo era dos fariseus, mas eles, sendo saduceus, viram essa questão da ressurreição e falaram: não, nós vamos parar por aí. E então prenderam Pedro, e assim eles foram levados. E aí foram apresentados diante das autoridades. Mas um segundo fato que nós vemos nesta lição toda, neste capítulo que lemos, é sobre a mensagem. E eu queria que você percebesse o seguinte: primeiro, a mensagem que está sendo pregada e o questionamento que eles fazem, que nós lemos aqui logo no comecinho. O questionamento que eles fazem é: em nome de quem você está fazendo esses sinais? Isso ficou muito claro, e o sinal era muito importante. Mas a pergunta que eles fizeram era sobre a autoridade de Pedro para realizar aqueles sinais. Eles não questionaram nem sobre a questão da ressurreição. Não é interessante que eu não sei se eles não questionaram porque era inegável a ressurreição de Jesus. Eu não sei se eles não questionaram porque não era realmente nada que pudessem sustentar, mas eles pregaram, o que eles estavam criticando é porque eles estavam pregando o nome de Jesus. E era isso que eles não queriam. Eles não queriam que continuasse isso. Você pode ver que depois, ao longo do texto, a briga foi para que eles não pregassem mais aquele nome. Eles não falaram: não pregue sobre ressurreição, não mostre mais esses sinais. Os sinais não eram um problema. Os sinais não faziam muita coisa por eles, no sentido de tornar alguma coisa diferente da fé que eles já tinham, do que Deus podia fazer. O problema é que eles estavam atribuindo aqueles sinais a Cristo Jesus. Esse foi o ponto principal. Então, eles estavam sendo perseguidos por causa do nome de Jesus. Se olharmos para a nossa situação hoje, há muitos lugares que pregam sinais. Há muitos lugares onde a ênfase são os sinais. E nós aqui também experimentamos muitos sinais, coisas que Deus tem feito. As nossas orações simples e humildes, esperando a misericórdia de Deus, onde a autoridade de Deus está no próprio Deus e não na força da nossa oração, ou nas palavras especiais que usamos, nem no movimento das mãos. Lembro lá de Naamã, né, que ele achou estranho que não houve nenhum sinal diferente. O profeta só disse: vai lá e se lava no rio. Então não há nada que é feito diferente, mas Deus ainda tem operado grandes sinais nas nossas vidas. E eu fiquei pensando então, que coisa interessante. O problema não estava nem na ressurreição, nem nos sinais. O problema era o nome de quem estava sendo pregado. E isso então acaba mostrando para nós algo muito importante. Pedro continuou colocando exatamente isso. Eu quero que vocês saibam, eu fico imaginando Pedro daquele jeito impulsivo que era, talvez apontando o dedo para as pessoas, aquelas autoridades todas, e Pedro dizia: eu quero que vocês tomem ciência disso, que todas essas coisas que estão acontecendo aqui, estão acontecendo em nome daquele que vocês traíram, mas que Deus ressuscitou, e o nome dele é Cristo Jesus. E Pedro falava insistentemente com essas palavras de quem era Jesus, que ele havia ressuscitado, que ele tinha feito esses sinais. Essa mensagem mostra algo muito importante para nós hoje em dia, daquilo que pregamos. Nós pregamos e ouvimos muitas pregações de todas as coisas, sobre as igrejas, nós ouvimos as mensagens sobre os sinais,
dos milagres que têm acontecido, das opções que existem para nossa satisfação e para o nosso conforto. Mas é difícil ouvirmos falar muito bem quando alguém está dizendo coisas muito boas, ou quando as pessoas estão sendo sinceras. Paul Washer, já citei outras vezes, mas Paul Washer começou um evento, a falar num evento para jovens, e ele começou dizendo o seguinte: olha, eu estou aqui falando para vocês hoje, mas estou muito preocupado. E ele continuou dizendo, porque eu estou falando para muitos de vocês que estão aqui, mas muitos de vocês vão para o inferno. E aí eles aplaudiram. E Paul Washer falou assim: vocês estão aplaudindo o quê? Eu estou falando de vocês. Mensagens assim, que pregam a Cristo Jesus, e depois você continua ouvindo a mensagem, você vai ver como ele é incisivo em pregar o problema do pecado na igreja, da falta de santidade, da falta do conhecimento de Deus. Você vai ver que ele é muito direto e objetivo, e nós não ouvimos falar bem dessas pessoas. Elas não estão na televisão, e as pessoas não estão pedindo, por favor, coloque mais uma mensagem dessa. Nós estamos ouvindo na televisão aquilo que satisfaz, aquilo que dá audiência. Nós estamos ouvindo na televisão, olha, está tudo certo, fiquem em paz, nós vamos orar e Deus vai abençoar a sua vida. É só isso, para por aí. Mas mensagens que se pregam no nome de Jesus e que refletem a própria mensagem de Jesus, essas não são muito bem vistas. E é essa mensagem que eu queria que ficasse bem notória, que era o que Pedro estava pregando, e que causou problema. O que causou problema não foi o fato de ser Pedro pregando, isso causou até espanto, porque eles perceberam que era uma pessoa simples, não tinha cultura e não conhecia também a cultura judaica. Ele não conhecia sobre a vida judaica no sentido ele não teve um mestre que o ensinou no judaísmo, no hebraísmo, no conhecimento da lei mosaica. Ele não teve isso. E eles perceberam, falaram assim, olha, mas o jeito que ele está falando, a maneira sábia como ele está dizendo e se portando, ele andou com esse tal de Jesus. Olha que coisa interessante, irmãos. As pessoas notaram em Pedro que Jesus estava presente na sua vida ainda. Uma coisa que o texto diz, muito interessante, é que Pedro estava cheio do Espírito. Pedro não fez um curso rápido de oratória, nem de técnica de vendas, nem fez um curso de marketing para avaliar qual é o seu público, para que ele trabalhasse as necessidades do seu público, mas ele fez um curso rápido com Cristo Jesus, andou 3 anos com ele. Isso foi muito rápido, mas foi totalmente transformador. E quando ele estava falando aqui, a autoridade que ele está usando é a autoridade que veio do próprio Deus, porque ele estava cheio do Espírito Santo. E essa é a mensagem que ele estava pregando sobre Jesus, quem era Jesus, o que Jesus fazia, a mensagem que Jesus havia dito, e ele estava cheio do Espírito Santo. Essa é a mensagem. Por isso houve essa perseguição toda. Mas eu queria falar com você também sobre o sinal. Sobre o sinal, porque ainda o sinal é lembrado. Olha, mas nós não podemos falar nada contra eles, porque o sinal é notório. O sinal aconteceu. E nós não podemos fazer acusação contra eles, porque um sinal foi feito. Eu queria perguntar para os irmãos, que sinal nós podemos fazer hoje? Fiquei pensando, se a gente fosse na televisão, começasse a mostrar para as pessoas todas as nossas orações que foram respondidas aqui. As pessoas que foram curadas, os que conseguiram emprego, aquelas que foram tratadas, os que foram renovados, os casos de relacionamento que Deus resolveu, os problemas todos que foram tratados, e colocássemos isso na televisão, você ia perceber que ia ser mais um. E isso eles estão mostrando todos os dias. Não é só no cristianismo que tem estas coisas. Em várias outras religiões isso também acontece. Por isso as pessoas têm buscado as religiões, porque elas estão sendo satisfeitas. De alguma maneira as coisas estão acontecendo para elas e elas estão bem. Então não é isso, não é essa mensagem que nós precisamos anunciar, não são esses os sinais. Mas você pode perceber que quando lemos o texto, você percebe o sinal que está no próprio Pedro.
É Ele quem ora, é Ele que anuncia Cristo, é Ele quem mostra que Ele está cheio do Espírito Santo, é Ele que assume a responsabilidade de ter falado, é Ele que diz que Ele não vai deixar de falar daquilo que Ele ouviu, daquilo que Ele viu, que é Cristo Jesus. É esse sinal que incomoda mais a vida deles. Este é o maior sinal, aquilo que estava na própria vida de Pedro, o que Pedro realmente era a partir de ter estado com Cristo Jesus. Talvez esse seja então o sinal mais importante para a nossa vida hoje. Quando as pessoas olham para nós e eles vão ouvir aquilo que nós estamos falando, mas eles vão ouvir principalmente aquilo que nós estamos fazendo, a nossa conduta, a nossa voz, as nossas decisões, o nosso testemunho no dia a dia. É bonito ligarmos a televisão e vermos lá o que a pessoa falou, mas é muito mais interessante quando nós conhecemos. Ontem tivemos esse testemunho real e verdadeiro aqui, quando nós recebemos várias pessoas, recebemos o pastor Hélio, missionário da Junta de Missões, lá em Pará, no Pará, em Santarém, que vai estar hoje à noite trazendo o seu testemunho, a sua palavra. E eu vou pedir que você convide alguém para vir até aqui e ouvi-lo. Vale a pena. Convide alguém, irmão, para ser abençoado pela palavra de hoje à noite. Convide alguém, insista nisso. E ele estava aqui conosco, estavam conosco o Alexandre, um rapaz que já dirigiu louvor aqui na nossa igreja, contou um pouco da sua vida. Estavam 3 rapazes chamados de rappers, que cantam o rap, né? O rap, como eles falam aqui. E para nós é uma coisa, não está no nosso dia a dia, na maioria de nós aqui não está no nosso dia a dia, é um desafio. Então eles vêm com o seu bonezinho, eles fazem o rap, né? E aquela música, a batida fica ali o tempo todo, é a base deles, eles vão falando rápido, ainda bem que tem a letra para poder entender, se eu não conseguir entender o que eles estão falando. E a gente já entra com aquele preconceito: será que isso é bom? Será que isso é saudável? Isso acrescenta, isso fala de Cristo? Mas quando você ouve o testemunho deles, você percebe que Jesus está presente na vida deles. Você vê que a preocupação deles não é o que eles estão fazendo para si mesmos, mas como eles estão usando aquilo que eles têm para anunciar em Cristo. E isso faz diferença. O pastor Hélio até falou uma coisa importante. Ele falou: olha, eu não sei se as pessoas que eles têm alcançado, nós, pastores, por exemplo, poderíamos alcançar. Talvez se eu chegasse lá com meu paletó, a minha gravata, não conseguisse falar nada para aquelas pessoas, porque eles têm um estilo de vida um pouquinho diferente do nosso, mas eles conseguem entrar ali junto com eles, conseguem falar, conseguem deixar uma mensagem, não só naquilo que eles cantam, mas naquilo que eles vivem. Talvez esse seja o maior sinal. Talvez nós estejamos sendo cobrados no nosso estilo de vida, cada um no seu estilo de vida, cada um no seu grupo que você vive diariamente. É mais importante para as pessoas que você está todo dia. Será que elas têm visto Cristo na sua vida? Elas podem dizer para os outros: eu vejo Cristo na vida dessa pessoa. Esse é o grande desafio. Nós estamos tratando sobre família, e aí está o desafio. É a nossa família perceber em nós que nós temos Cristo Jesus, que aquilo que a gente fala é bom de ser ouvido, que aquilo que a gente vive é bom de ser vivido. Esse é um grande desafio, irmãos. E este sinal é que foi notado em Pedro. Pedro falou as coisas com autoridade que veio do Espírito Santo de Deus, e as pessoas ouviram, e as pessoas reconheceram. E ainda que ele tenha sido preso, ainda que ele tenha sido colocado lá no meio daquelas autoridades, e eu fico pensando então, um homem pescador, um homem simples, e aquelas autoridades então com as suas vestimentas, dentro do seu patrimônio, que dava todo o respaldo, a autoridade que eles tinham, e dentro de toda aquela maneira de levar a reunião, e um apoiando o outro, e está lá um homem simples no meio deles, perguntando: o que é que eu vou dizer para eles? É muito comum que a gente seja questionado assim, né? E se eu chamar alguém, como eu chamei os 3 aqui para ler a Bíblia, e se eu chamar algum de vocês e disser assim: eu preciso que você apresente
a sua fé. Fale de Jesus, fale o que você sabe sobre Jesus. E você tem que vir aqui à frente do microfone e falar para pessoas que você nunca viu sobre Jesus. Deve ser bem difícil. Para todos nós vai ser difícil. E lá está Pedro, um homem simples, que não se curvou, não se intimidou, não se envergonhou, mas cheio do Espírito de Deus, deixou um grande sinal, que ele era o maior sinal da vida de Cristo e da obra de Cristo Jesus. Tanto que a sua palavra deixou a mensagem de Cristo, a sua oração deixou a mensagem de Cristo, a sua atitude, o seu comportamento, a sua submissão, todas as coisas deixaram uma grande mensagem. Mas a igreja não deixou de ser perseguida por causa disso. Em função disso, eles fizeram um montão de ameaças. E quando então esses discípulos se reúnem com os outros discípulos e eles vão orar, no versículo 29 fica esta grande oração: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez, com toda a ousadia a sua palavra. Irmãos, nós precisamos orar muito por isso, para que não haja vergonha, para que não haja alinhamento com outras coisas na nossa vida, a não ser com a própria mensagem de Cristo. Para que na hora que nós falemos de Cristo, não seja algo diferente daquilo que a gente vive. Uma das coisas que mais nos constrange falar de Cristo é que as pessoas olham para nós e dizem assim: ah, mas você vem falar de Jesus para mim? Esse é um fato que mais nos envergonha, é um fato que mais nos inibe. Então, se a nossa conduta está contrária, como vamos anunciar Cristo? Agora, se estamos numa conduta que dignifica o nome de Cristo, quando nós falamos de Cristo, as pessoas entendem, elas respeitam. Quando nós estamos vivendo uma vida com Cristo, nós somos cheios do Espírito de Deus. E quando falamos com sabedoria. E nós pensamos assim: mas eu não sei bem o que eu vou falar, mas o Espírito Santo está lá, e Ele dá autoridade para falarmos. E falamos das coisas que vimos e ouvimos. Eu não preciso falar nada do que eu não sei, do que eu nunca vi, do que eu nunca ouvi. E são estas coisas que alcançam o coração das pessoas. E nisso tudo eles podem ver Jesus Cristo. O mais importante é que o sinal que eles precisam ver é a presença de Cristo Jesus. Aquilo que Jesus ensinou, aquilo que Jesus pode fazer, aquilo que Jesus está fazendo na minha vida, na sua vida e pode fazer em todas estas vidas. Que este seja então um motivo para nós andarmos com Cristo, conhecermos a palavra de Deus, amarmos a Cristo, nos agarrarmos em Cristo Jesus, para que esse sinal seja evidente na nossa vida todos os dias, a começar das pessoas mais próximas de nós. Que eles confirmem esse sinal na nossa vida e que assim esse sinal continue aparecendo. Quando saímos de casa, em qualquer lugar que a gente for, todas as pessoas possam ver Cristo Jesus na nossa vida. Deus nos abençoe. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos? Eu convido também as organistas para estarem fazendo pós-lúdio. Pianista, que tem um pós-lúdio aqui. Vamos refletir, né, em nossos lares, tudo isso que acabamos de ouvir. E peçamos a Deus mais poder para que Ele nos encha com o seu Santo Espírito, para que Ele use as nossas vidas no dia a dia, como Ele fazia com seus apóstolos. Se Ele fazia lá atrás, Ele disse também que nós íamos ver coisas maiores, milagres e muitas outras coisas. Então, às vezes, falta um pouco de fé em nossas vidas. Então, é isso que me deu assim um toque de cantar um corinho, visto que hoje não tivemos aqui o louvor da banda, né? Não sentimos a presença dos nossos instrumentistas. Mas tem um corinho que ele pulsa em meu ser. Eu acho que no de vocês também a dona Cristina deve saber tocar. Vamos cantar um vaso novo? Vamos pedir a Deus para que Ele nos mude e nos faça resplandecer no dia a dia. Porque não adianta vir abastecer e deixar um lugarzinho reservado.
e durante a semana não usaram. Então vamos pedir para que a nossa igreja cresça e se desenvolva para a honra e glória do Senhor Jesus. Vamos cantar 2 vezes, depois vamos ter um pós-último. Queremos que o Senhor nos faça de novo, transforme a nossa vida, aquilo que fazemos errado possamos mudar e que o Senhor trabalhe em cada membro desta igreja para que possamos, no dia a dia, estarmos vivendo como um verdadeiro cristão, um cristão que ilumine e para que todos vejam, Senhor, Cristo em nós. Muito obrigado pela palavra que o Senhor nos trouxe e por todos que aqui estão, porque viemos com sede de aprender mais e mais da Tua palavra. E conduza também os nossos queridos professores, que estarão daqui a pouco também ministrando outros textos da Tua palavra. Em nome de Jesus, eu te agradeço, com perdão dos meus pecados. Amém. Amém. Podem assentar e vamos ouvir. E logo após esse pós-lúdio, teremos aqui a pessoa que está encarregada da abertura da EBD.